Olá, vamos conversar hoje sobre qual consenso o Brasil foi buscar em Baku, na COP29, que aconteceu no Azerbaijão, em novembro passado. Ela reuniu representantes de estados, observadores de empresas, organizações políticas, científicas. Né? E que país é esse que a ONU selecionou para sediar sua conferência ambiental? É um dos países que está entre os 20 maiores produtores de petróleo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia favoreceu ainda mais as suas empresas, porque tem aumentado o fornecimento de petróleo do Azerbaijão para o mercado europeu. É um dos principais apoiadores do regime sionista de Israel. Também apoiado pelos Estados Unidos e também apoiado pela Rússia. Internamente tem uma situação de autoritarismo que eles perseguem, prendem, forçam o exílio de ativistas, jornalistas, pesquisadores. Na presença de quase 200 países, no evento de abertura da COP, com mais de 60 mil pessoas, o presidente do Azerbaijão falou que o petróleo e gás são um presente de Deus. Mas há também muita resistência e muita luta, inclusive greves no Azerbaijão. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para uma carta de jovens militantes no Azerbaijão que explicam, por exemplo, que em 2023 ocorreram protestos na área ocidental do país contra o despejo de lixo tóxico de uma mina de ouro. Então, os moradores dessa mina desorganizaram manifestações, organizaram bloqueio de estradas, receberam uma repressão enorme, tem pessoas presas até hoje, mas também receberam a solidariedade de manifestações de apoio do país inteiro. Então, esse é o contexto do Azerbaijão e da COP. E o Brasil ele participou dessa COP como uma espécie de liderança ambiental, onde ele se apresenta como uma imensa riqueza natural, recorde de exportações de commodities agropecuárias, e porque em 2025 vai sediar na Amazônia, em Belém, a COP30. E o formato do governo brasileiro é um formato que interessa a muitas forças políticas, de diferentes tendências, que é um formato da chamada Frente Ampla, da colaboração de classes. O Lula ele não viajou ao Azerbaijão por razões de saúde, ele tinha sofrido um acidente doméstico, mas a comitiva brasileira tinha o Geraldo Alckmin, vice-presidente e liderança do empresariado paulista, a Marina Silva, do Partido Pequeno Burguês Rede, e Sônia Guajajara, do PSOL. E qual era a pauta, os assuntos dessa COP29? Os assuntos eram os mesmos de sempre para chegar às mesmas falhas de antes. O otimismo com essas conferências da ONU ficam só com os ingênuos. Né? Discutiu-se ali a meta climática e financiamento climático, mas assim, foi quase unânime na grande imprensa a denúncia de que os acordos de meta climática, emissão de gases, eles não são cumpridos. E nem o dinheiro prometido chega aos países mais afetados pelos impactos. Sem contar que grande parte desses recursos empenhados por países donos do mercado mundial, para mitigar o desequilíbrio ambiental, eles não chegam como doações, como se previa inicialmente, mas sim como empréstimos. Nessas COPs, se discute eternamente quem é que vai pagar a conta e também quais os meios de lucrarem com a crise. É aí que inventaram esse chamado mercado de carbono. Numa conjuntura internacional marcada pela eleição do Trump, que constrói um governo com negacionista, magnata do petróleo. Tem os empresários ali também que tentam vender produtos sustentáveis. Mas nesse cenário de farsa completa, a Marina e a Sônia Guajajara, elas criticam a falta de ambição nas metas de emissão de gases, dão conselhos aos líderes das Nações Unidas, muitas coisas
que a Marina e a Sônia Guajajara falam na COP são bastante importantes. Agora, acontece também que numa sala do lado reúne os investidores de petróleo e fecha um negócio mais lucrativo, dando risada, é claro, né? Então, a primeira discussão, na verdade, que deveria ser feita, tá? Deveria ser o perdão das dívidas pelos países que dominam o capital financeiro. Como vamos recuperar florestas financiando a política de meio ambiente, né, com restrições orçamentárias, com superávit primário, com teto de gastos? Tá? Essa COP ela aconteceu no momento em que o Brasil, por exemplo, discutia corte de gastos no pacote do Haddad. Enquanto não tem servidores suficientes no IBAMA, Instituto Chico Mendes, para colocar em prática a fiscalização ambiental, até para analisar as multas que são definidas. Nas semanas que aconteceu a COP, as instituições financeiras imprescindíveis, como a UFRJ, estavam sem água e sem energia por falta de pagamento. E os desastres ambientais não são assuntos para daqui a 100 anos. É um assunto para hoje. As ondas de calor, estiagem prolongada, incêndios florestais, aumento de furacões custam a vida de milhões e milhões de pessoas, num número cada vez maior de países. Grande parte dos empresários não são indiferentes ao cenário de crise ambiental, mas eles estão interessados em construir uma solução que não reduza o lucro de suas empresas, não afete as suas fortunas. E isso é possível. Nas semanas que ocorreu ali a COP, a Shell ela ganhou um recurso na Justiça da Holanda contra a decisão de obrigá-la a reduzir emissões de carbono. E que consenso nós podemos construir com a Shell, com o Trump, com os bancos? Que consenso construir com países líderes da produção de petróleo? As soluções para enfrentar os impactos das mudanças climáticas existem. E para aqueles problemas que ainda não têm solução, não podemos nos abater, temos que inventar. Para isso tem a necessidade de se investir na ciência, nas universidades. Construir uma política de desmatamento zero e redução das emissões de gases estufas são parte dessas iniciativas. Realizar um planejamento urbano eficiente também. Agora, a gente precisa ter em mente que tudo isso esbarra no bolso de grandes empresários e dos governos que servem aos interesses do capital. Eu acredito que a palavra de ordem na crise ambiental ela começa com trabalhadores de todo o mundo, né, univos. Antes, se organizando como classe, nós podemos defender um planejamento democrático à luz da ciência e do interesse público. Eu gostaria de fazer a apresentação do nosso jornalzinho. Ele se chama O Comunismo. Tem 12 páginas. É publicado mensalmente. Você pode receber pelo correio da sua casa. Na descrição do vídeo tem o link para a loja, onde você pode conferir os valores e fazer as assinaturas. Na sequência desse vídeo, eu vou deixar a capa das últimas 3 edições. E a gente se vê no próximo vídeo.